Nesse tempo de trevas, nós queremos ser uma igreja influente. A nossa confissão de fé nos diz que, visto não haver outro caminho de salvação a não ser o revelado no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus. Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Todos os crentes, portanto, diz a nossa confissão, têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas onde já estiverem estabelecidas e contribuir por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Como podemos ser uma igreja influente neste mundo onde Deus nos colocou para sermos igreja do Senhor Jesus? Eu gostaria que você lesse conosco o texto do Evangelho de Mateus, palavras do Senhor Jesus, segundo o capítulo 5 de Mateus, os versos 13 ao verso 16. Vamos ler todos juntos o texto da palavra de Deus? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Bom Deus, obrigado pela tua palavra. E que pelo cuidado, a direção, o poder, a unção do Teu Santo Espírito, o Senhor nola dê com a intensidade que só o Senhor pode fazer. Fala com cada um de nós, o Senhor nos conhece tão bem, tão profunda e totalmente bem. Fala com cada um de nós e que o Senhor encontre em cada um de nós um coração sedento para, na quietude, ouvir a Tua voz. E toda honra e toda glória seja dada unicamente ao bendito e eterno nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem podem dizer amém? Amém. Há algumas coisas, eu diria, que são imprescindíveis à vida. Como, por exemplo, a água. Como nós podemos viver sem a água? Basta que ela nos falte alguns dias, basta que nós tenhamos qualquer carência nesta área e de acesso à água para que nós possamos nos desesperar. Quando nós pensamos na falta que ela faz, às vezes uma obra pública, alguma situação que aconteceu e nós já ficamos nervosos, já ficamos sem saber o que fazer. Nos lembramos do valor com o qual ela mata a nossa sede. Às vezes você já esteve em um momento em que você demorou um tempo para poder ter acesso a uma água fresca para beber, talvez numa caminhada causticante de um sol. E aí você tem aquele desejo de beber uma água fresca, de jogar uma água sobre o corpo. Você já pensou em passar alguns dias sem tomar banho? Se é difícil para você, imagina para quem estiver com você, não é verdade? Sem fazer a comida, sem ter água para colocar na comida, sem lavar as suas mãos. Algumas pessoas têm alergia nas mãos, quando mexem com pó, alguma coisa assim. Eu sou um que fico desesperado se eu não puder lavar as minhas mãos. Depois de sujá-las, eu posso sujá-las à vontade, mas eu preciso lavar a mão. Você já pensou em coisas básicas e mínimas na sua casa? No banheiro da sua casa? Quando falta água? Como é que você faz? Algumas situações, eu diria que seriam próximos de uma catástrofe. O que você pode pensar da luz? De repente, durante o dia, está claro, e aí a gente não sente tanta falta. Aí o celular registra 2% de bateria, você fica desesperado atrás de uma tomada, porque você vai ficar sem comunicação com o mundo. E aí você precisa da luz, da energia elétrica para alimentar.
E geralmente nós somos assim, nós não percebemos o valor e a importância de coisas que são tão elementares, tão básicas, até o momento em que nós ficamos sem elas. Coisas como sal. Você já comeu uma comida sem sal? Você vai dar conta que está faltando alguma coisa, não é verdade? Alguns que exageram nisso, isso é prejudicial à saúde. Alguns até que se acostumam com isso, e aí, para justificar a necessidade, e por necessidade o fazem, falam assim, não, mas até que é bom sem sal. Não é bom, por favor, não é bom. A gente faz por necessidade, mas que não é bom comer sem sal, não é. Ou como a luz. Alguns dias atrás eu estive com a esposa viajando, e nós... Não sei se já aconteceu com você, mas você dormindo num quarto diferente, num lugar diferente, e para não incomodar o outro, você não acende a luz quando você precisa levantar de noite. Você já viu muitas vezes, é um desastre. Você sai batendo nas coisas, você não sabe onde está pisando. Coisas tão simples, nós não damos conta do valor dela quando nós as temos, mas é só faltar que nós somos capazes de lamentar a sua ausência. E é interessante porque a importância dessas coisas, eu diria, não estão nelas mesmas. Ninguém tem a luz para ficar olhando para a luz, não é verdade? Você não fala, olha a luz, e eu fico olhando o tempo todo para a luz, mas o que ela produz, o que ela provoca, no que ela é capaz de criar de bem-estar, de reações no meio onde ela está. Você provavelmente não vai comer 1 quilo de sal, mas o sal faz a comida ficar melhor. Eu me lembro, e agora recentemente, vendo essas notícias lá do Malau e de Moçambique, da aldeia em que estivemos com o presbítero e o nosso futuro pastor Maurício, pastor Alcindo, lá numa savana, no Malawi, descendo de Blantyre, desce uma cadeia de montanhas, e eu sou muito difícil, vocês sabem disso, de guardar nomes, de pessoas principalmente, números, mas eu sou muito visual, e eu me lembro, quando terminamos de descer aquela cadeia de montanhas, nos defrontamos com as baixadas das savanas, e havia um grande rio, um caudaloso rio, e que quando voamos também pelo continente africano, víamos que ali haviam leitos de rios secos em algumas regiões, e aquele rio não estava seco, mas com pouca água, mas muito largo. E agora, quando vimos essa situação no Malawi, inundado, uma das regiões inundadas, devastadas pela água, foi exatamente aquela região extremamente pobre, com falta de tudo quanto é tipo de recurso. Eu me lembro que nós nos preparamos, orientados pelo Maurício, do que a gente deveria levar, quando chegamos naquela cidade, do que nós deveríamos levar para a savana, para a aldeia, porque era um lugar muito distante, muito distante. E aí você lá, às vezes, tem a falta de coisas básicas, como a água para beber. Você não pode beber daquela mesma água que dificilmente eles tiram do solo, porque ela está extremamente contaminada, e aquilo para nós, cidadãos cosmopolitas aqui, teríamos morte, seríamos infectados, é um desastre. Aliás, eu me lembro da primeira noite, num que eles chamam de hotel, se é possível chamar aquilo de um hotel, né, 5 estrelas, com uma bateria de carro para energia elétrica, e eles foram dormir, e eu esqueci a minha garrafa d'água no quarto deles, e aí não tinha mais água. Eu não podia beber da água da pia. Coisas tão básicas. Na aldeia, a falta da energia elétrica, e eu muito sorrateiro e mineiramente, antes de escurecer, fui tomar banho. Porque depois, como é que vai? Porque não existia um banheiro todo bem instalado, existia algo como isso aqui, de sapê, e uma bacia. Então eu peguei água antes e deixei lá antes de escurecer. Eu só não contava que um branquelo com olhos azuis e cabelos brancos no meio de uma tribo de negros, quando eu me levantei, que eu tirei a roupa, e estava assim, tinha uma torcida de uns 30. Meninas e meninos. E eles riam para mim. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava para eles. E se eu continuava a tomar banho. Você já tomou banho agachado alguma vez na sua vida? Então, vamos ao Malawi. Experiência que eu já tinha tido no interior de Minas, mas
Coisas tão básicas, tão elementares. O texto que nós lemos faz parte das palavras do Senhor Jesus, quando Ele orientava os seus discípulos e Ele lhes ensinava, preparando-os para a missão que eles tinham à sua frente. Ele lhe daria uma missão, e ela está registrada lá no final do capítulo 28 do livro de Mateus, que eles deveriam ir por todo o mundo, anunciar estas boas novas, anunciar tudo o que eles tinham visto e ouvido da parte de Deus. E nesse tempo em que nós temos refletido sobre a igreja que nós queremos ser, uma igreja bíblica, não só onde lemos a Bíblia para recebemos informações, mas onde nós deixamos que ela nos leia para que ela produza em nós transformação. Uma igreja cristocêntrica, onde tudo que fazemos, tudo que somos, seja em o nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, como se para o Senhor Jesus. Uma igreja transformada, onde esses sinais da presença e da graça de Cristo, pela sua palavra operante em nós, possa nos fazer uma igreja que demonstra essa transformação produzida e ela se transforma em prática de vida. E gostaríamos de refletir nessa manhã sobre sermos uma igreja influente. Que tipo de influência? Nós temos hoje, no nosso mundo moderno, influenciadores. Que tipo de influência esses influenciadores trazem? É consumo? São coisas que as pessoas podem adquirir? São eventos? São possibilidades de tecnologia? Enfim, que tipo de influência? Eu fico assustado muitas vezes com esse tipo de palavra e com esse tipo de percepção no nosso mundo moderno. Você conhece tal influenciador, ou esta pessoa é influenciador de milhões e milhares? Que tipo de influência? Se todos têm influência, em menor ou maior grau, dentro da sua perspectiva doméstica ou social, ou na nossa cidade, ou no nosso estado, ou no país, ou no mundo, que tipo de influência nós provocamos? No texto de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esta natureza da Igreja de Cristo e do seu valor para o mundo na perspectiva da palavra do Senhor Jesus, no trecho que nós lemos. A natureza da Igreja de Cristo, disse o Senhor Jesus, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É interessante, ele começa dizendo, vocês são. Esta é uma realidade, essa é uma decisão dele. A igreja é um povo coletivo, plural, composto de gente de todo tipo. Você sabe disso, essa heterogeneidade. Eu sei que você talvez não escolhesse alguns para ser parte deste corpo. Eu sei que talvez você ou eu não escolheríamos outros. Talvez você não seja um dos escolhidos. E tem uns que na vivência e nas dificuldades desses relacionamentos se sentem sim excluídos, se sentem sim não aceitos. Mas se você está aqui, é parte desse corpo, eu quero dizer a você que quem o escolheu, quem o trouxe, quem o fez parte da família neste lugar foi o Senhor, não foi o pastor, que pode ser amável, além de bonito. Foi o Senhor da igreja. Ele o trouxe, Ele nos fez família neste lugar. Por isso ele diz, vocês são gente de todo tipo, mas que ouviu a voz de Cristo, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que foi ressuscitado da sua morte espiritual pelo poder do Evangelho, que recebeu este lavar regenerador, e que agora desfruta de todas as bênçãos provenientes dessa nossa união com Cristo. Isso é igreja. Eu e você somos igreja. Eu e você somos igreja. A igreja não sou eu sozinho. Isso implica numa profunda convicção de que Deus chamou um povo para si. Pedro, na sua epístola, diz, nós somos propriedade do Senhor. Um povo realmente escolhido por Ele. Realmente escolhido por Ele, não por quem somos, mas pela graça. Assim Ele o desejou. E a igreja só é igreja enquanto povo. A igreja não é uma construção, uma edificação. A igreja somos nós, povo de Deus. Comunidade do Senhor, resultados da morte expiatória e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, escolha e decisão dele. Você já se viu diante do extraordinário de Deus?
Você já se viu diante de uma paisagem que os seus olhos não têm outra forma senão falar como salmista, que aquilo que você está vendo proclama a glória de Deus? Você já se viu diante do nascimento do seu filho, da sua filha? Quem é pai e mãe aqui sabe do que estamos dizendo. Não cabe em nós descrever, e nós não podemos encontrar palavras para descrever aquele extraordinário de Deus, daquela graça que toma forma de gente, que entra na nossa vida, que é gestada dentro do ventre de vocês, mulheres, e no coração de nós, os homens, e que de repente nos olha, de repente chora, clamando por alguma coisa que às vezes a gente nem entende o que é, mas que toma as nossas vidas, demonstrando este extraordinário de Deus. Deus quer que percebamos essa verdade. Deus nos chamou, nos escolheu para sermos um povo seu. É por isso que eu gosto do texto de Greg Crouchel, quando ele diz que eu amo ver o encontro de gente imperfeita com um Deus perfeito. Gente que Deus também ama. Gente que Deus ama. E ainda o texto de Eugene Peterson, quando ele diz: eu tenho certeza de que a igreja é a comunidade que Deus colocou no centro do mundo para manter o mundo centrado. Você foi escolhido e chamado por Deus para ser bênção, para mostrar a direção, para ser igreja do Senhor Jesus Cristo, influente no onde Ele o levar, onde você estiver. Vocês são, não é uma afirmação individual. Embora nós somos compostos por pessoas como igreja, o valor da igreja não está em nós individualmente, mas no corpo vivo e místico de Cristo. Essa igreja precisa ser formada por gente transformada por Cristo. É por isso que no sermão, do qual faz parte esse texto, ele nos chama ao exercício das bem-aventuranças, a prática destas bem-aventuranças. Gente que é humilde de espírito, gente que é manso, gente que tem fome de justiça e sede de justiça, gente que é misericordiosa, sensível, acolhedora, pacificadora, limpo de coração diante do Senhor. É por isso que eu concordo com a frase de Bill Hybels quando ele diz que a igreja de Cristo é a esperança do mundo. A esperança do mundo. Não esta instituição, mas a igreja viva do Senhor Jesus, como instrumento de essas portas abertas, a sua vida aberta para outras pessoas, se transformar numa porta desta esperança para Cristo. E essa igreja existe para uma missão, não para si mesmo, não para autoconsumo. Nós nos reunimos para celebrar com alegria a nossa fé, para ouvirmos as instruções do Senhor, para nos relacionarmos e aprender a nos relacionar, mesmo tão diferentes uns dos outros, às vezes com perspectivas diferentes uns dos outros. Mas eu gosto quando nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço para que fôssemos um nele. Que eu e você estejamos dispostos a pagar um preço para sermos um. Nós não somos salvos apenas para receber esses benefícios da salvação, mas com ele nós recebemos a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Isso nos leva a pensar no valor da igreja de Cristo no nosso mundo, nesse mundo caído. Diz a palavra assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você pode repetir o texto comigo? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Presta atenção, ele diz: glorifiquem vocês. Não, glorifiquem o Pai. Nós não fazemos e somos igreja para sermos glorificados por aquilo que fazemos. Mas fazemos tudo
com excelência para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vivemos num mundo, queridos, que é constituído por bases anticristãs. Como afirma o apóstolo João, no capítulo 5, verso 19, melhor dizendo, este mundo jaz no maligno. E quando ele nos ensinou a orar, ele diz, peçam sempre que ele os livre do mal, porque ele está aí. Ele está diante de nós. Quando falamos de mundo, não estamos falando sobre criação, nem sobre o planeta Terra. Quando nós falamos de mundo, estamos falando desse sistema organizado, que não leva Deus em conta, cuja agenda não cabe Deus, não importa-se com Deus e nem deseja se importar com Ele, com os princípios. Nada, absolutamente nada. Este ambiente é e será, e segundo a palavra, ele se tornar cada vez mais hostil a esta fé cristã. É nesse sentido, cremos que o Senhor Jesus nos compara com o sal, que ressalta o sabor. E como lembramos, o sal traz sabor à vida. O cristão é aquele que, através das suas virtudes, através da sua vida, através das suas atitudes, através das suas escolhas, através das suas decisões, ele deixa esse mundo mais agradável. Ele ressalta o que há de melhor nesse mundo caído. Ele é objeto de transformação, aonde Deus o colocou. Ele nos permite vislumbrar, experimentar este agir da Trindade Santa na nossa vida e a partir dela. É por isso que, se nós estamos envolvidos no mundo dos negócios, é por isso que, se nós estamos envolvidos no mundo da cultura, é por isso que, não importa a área deste mundo onde nós tenhamos ou estejamos vivendo, cabe-nos este temperá-lo. Esse temperá-lo, dar gosto a ele. O historiador e teólogo Justo Gonçalves escreveu que esse desenvolvimento, esta vivência, esta koinonia é comunhão, mas também ela deve ser solidariedade e compartilhamento de sentimentos, de bens e de atos. Tudo que somos precisa expressar esta presença de Cristo em nós e através de nós. O sal preserva, o sal é utilizado para preservar alimentos. Lá no Malawi mesmo nós vimos isso, um país extremamente pobre, e vimos às vezes as carnes, como também aqui no interior do país, a carne salgada para preservar. Assim é o sal. Nesse sentido, quando somos comparados com o sal, Cristo está sugerindo que nós, os cristãos, somos a causa pelo qual este mundo já não está destruído há muito. Não está em estado de putrefação. E eu fico pensando que tipo de influência a nossa vida tem como cristãos neste mundo, se nós fizermos parte dessa putrefação, ou nos afastando de sermos uma influência, nos esquivando, porque não foi esta oração que Jesus fez ao Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos nesse mundo, somos cidadãos dos céus, mas estamos nesse mundo com uma missão. E fomos feitos, comprados e selados com o precioso sangue do Cordeiro. Fomos feitos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E diz o texto, a fim de proclamarmos essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa, maravilhosa luz. Com certeza, sem a presença de Cristo em nós, através da sua igreja, esse mundo estaria completamente apodrecido. Ele diz que somos luz, porque a igreja é chamada a iluminar este mundo. A nossa missão é refletir a luz de Cristo através de nós, aonde estejamos. E quanto maior esta intimidade da igreja do Senhor Jesus, e igreja somos eu e você, quanto maior essa sua e a minha intimidade com o Senhor, com a sua palavra, quanto mais buscarmos a face do Senhor, mais essa luz será vista. Lembram-se quando Moisés subiu ao monte e teve o seu encontro com o Senhor?
e ele desceu, o texto diz que o seu rosto brilhava. Brilhava. A minha e a sua vida devem ser luz no meio de toda treva. O cristão é esta presença de Cristo, de modo que as nossas atitudes, a nossa moral, as nossas intenções, tudo, absolutamente tudo, deve ser um reflexo da presença de Cristo. Isso, diz Larry Crabb, trata-se de um momento de conexão, no qual a humildade e o amor da minha vida suscita o que ainda resta de esperança para outra pessoa. E na comunhão, quando temos, como nesse momento do povo de Deus, é que nós vimos de uma forma tão clara, visível, esta obra de Cristo. Por que que nós não conseguimos repercutir, refletir isso no nosso dia a dia? Se nós nos encontramos nesse ambiente seguro de adoração, de contemplação, de ouvido atento, de desejo que a palavra nos fale, de constrangimento diante do trono da graça e de quebrantamento pelas nossas necessidades diante do altar do Senhor, como fizemos há pouco, porque isso não é possível ser traduzido no dia a dia, fazendo desta liturgia e através dela a continuidade dessa liturgia no nosso cotidiano. Nesse mundo que não sabe sequer discernir o certo e errado, onde tudo é relativizado, que nas suas trevas não conseguem diferenciar a mão direita da mão esquerda. A presença nossa como cristãos neste mundo tem propósito, tem objetivo e tem finalidade que nos foram confiados pelo Senhor e que nos fez cooperadores dele nesta obra, para levarmos palavra de vida e de salvação. Nesse mundo de injustiças, de ganâncias, cujas palavras introduziram este momento, de corrupção, como na nossa política, violento, como recentemente se expôs de uma forma mais intensa, como naquela escola em Suzano, como na Nova Zelândia, que lembramos semana passada. Precisamos de gente, sim, que chora, que se humilha, que tem fome e sede de justiça, que seja misericordiosa, que tenha um coração puro, que promova a paz. A igreja só será a diferença nesse mundo se ela for composta de gente bem-aventurada, sim. A luz incomoda, você sabe disso. Você já viu a luz acesa quando você estava dormindo e alguém acende a luz? Às vezes nós nos vemos em ambientes hostis. Eu gosto disso. Porque quando eu entro, não porque sou melhor, não. Mas porque a luz de Cristo já brilhou na minha vida. A minha oração é que Deus faça a diferença e possa influenciar através da minha vida ali. E não é porque eu sou pastor, ele não está levando um pastor, ele está levando um servo. A sua vida, aonde você foi chamado a servi-lo, no seu ambiente profissional, no seu ambiente empresarial, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de relacionamento. Não se iludam. O mundo vai nos odiar. Aqueles que estão em trevas não desejam se aproximar da luz, porque isso vai expô-las à sua escuridão. Um pouco de sal salga muita coisa. Mas eu fico pensando, se temos um país de mais de 200 milhões de habitantes, e somos estatisticamente mais de 50 milhões de cristãos, e particularmente evangélicos, que tipo de influência nós temos tido na nossa sociedade, no nosso mundo? Que tipo de luz e de sal nós temos sido no nosso cotidiano? Quem mata essa sede é a água viva que desceu do céu.
quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus enquanto encarnação de Deus, e a influência que ele exerceu neste mundo, não só dividindo essa história em antes e depois dele, mas em todas as áreas. Normalmente, quando a pessoa morre, vai se passando o tempo e logo se esquece. Alguns que se atentam à história são capazes de lembrar, e talvez referências em livros possam ser feitas. Mas ele não foi esquecido. Estamos aqui nessa manhã porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. De eternidade em eternidade, ele continua sendo Deus. E é assim que ele influenciou a igreja que nascia, para que aqueles 12 homens escolhidos por ele pudessem transtornar o mundo, como a própria Escritura registra, e chegar até eles, e chegar até nós. Como nas palavras registradas por um deles no texto que nós lemos nessa manhã. Uma sociedade impactada, causando medo, desconforto em alguns poderosos, não só dos palácios, mas também dos templos. Mas produzindo vida, transformando realidades, pelo relacionamento que com elas estabeleceu. Pessoas que foram marcadas pelo contato com o Senhor Jesus, com as palavras do Senhor Jesus. Nós somos habitados por Ele, pelo Seu Santo Espírito. Essa palavra que nos é ensinada com tanto zelo e que está em nós, que deve permanecer em nós, deve se tornar visível às outras pessoas. Não para transferir-lhes conhecimento da palavra apenas, como fomos lembrados também nessa manhã, mas para produzir transformação nelas. E essa eficácia é do Senhor, não é nossa. Apenas fazer para a glória do Senhor, em nome do Senhor. Quem eu e você estamos influenciando? Se queremos ser uma igreja influente, que tipo de influência? Sermos reconhecidos pela obra que fazemos, pelo número de pessoas que temos. Mesmo no nosso meio, muitas vezes, o êxito de uma igreja está na quantidade de pessoas. Isso é às vezes muito sutil, mas é muitas vezes assim que se é avaliado. Mas que tipo de influência temos trazido às pessoas? Eu gostaria de deixar um desafio para você nessa manhã. Você deseja ser uma igreja influente? E como igreja influente, você, igreja do Senhor Jesus, trazer influência na vida de outros. Talvez haja alguém muito próximo de você, na sua vizinhança, seu vizinho da direita, da esquerda, da frente. Que tipo de influência você tem na vida desta pessoa? Apenas para dizer-lhe que você é crente, que você é da igreja tal e tal? Ou para uma vida que produza nela o desejo de experimentar esta graça, esse amor que você tem experimentado da parte do Senhor, lá no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos? Talvez haja alguém que você conheça a necessidade, e às vezes até lhe expõe, e você contemporiza isso, você se omite, você não é capaz de abraçar, não é capaz de orar, de caminhar com ela antes de querer introduzi-la simplesmente na sua fé. Eu acho curioso o projeto do Café com Deus. Se Deus o permitir, estaremos retomando. Quando as pessoas chegavam naquele ambiente preparado para aquele momento, elas não encontravam ali um ambiente de igreja, não encontravam ali a placa de uma igreja, não encontravam ali nenhum folder, nenhuma palavra, nenhum boletim, nada de igreja. Elas não eram convidadas para vir à igreja. E não se falava da igreja, nem muito menos de pastor da igreja. Apenas se compartilhava a vida, o momento, a realidade daqueles dias. E usava-se apenas o texto da palavra
sem uma exegese profunda, senão experimental, vivencial, acessível, numa linguagem acessível. Era muito interessante, aqueles que estiveram perto de nós nesse tempo, nesses 10 anos em que eles foram realizados, sabem disso. De repente, depois do primeiro, segundo, terceiro café, a pessoa perguntava, mas de onde vocês são? Nós somos aqui de Alphaville. Mas é de alguma igreja? É uma igreja. Mas de qual igreja? E ele ia perguntando. E ele tinha que arrancar essas informações, literalmente. Mas e como é que é lá? É uma igreja. E vocês iam, a gente reúne. Mas que horário é então? E a gente ia respondendo. E surgia dele o desejo. Porque a vida daqueles que estavam ali como instrumentos estavam acessíveis àquela pessoa. Porque a única coisa que fazíamos, além da palavra do relacionamento, era dizer, nós nos importamos com você. E se você passa por alguma demanda na sua vida, ou você precisa falar alguma coisa e precisa de um ouvido, nós queremos e estamos à disposição de fazer isso com você. O Senhor é que faz a sua obra. Da mesma forma como fez com você. Mesma forma irresistível como um dia ele o encontrou, ou você o encontrou, porque ele já sabia aonde você está. Eu queria desafiá-lo a simplesmente dizer ao Senhor que deseja ser instrumento dele, para que ele faça da sua vida um instrumento que possa influenciar outros. Que Deus possa usar-nos e fazer-nos uma igreja influente, não pelo poder eclesiástico, institucional, organizacional, material, não, mas uma igreja influente, que é capaz de, como diz Stanley Jones, permitir às pessoas ler desta graça, desta palavra em nós, através da nossa vida. Talvez você tenha algo a dizer ao Senhor. Talvez você tenha algo a se comprometer diante do Senhor, a expressar o seu desejo diante do Senhor, que assim Ele faça e cumpra essa palavra na sua vida. Você deseja ser sal e luz, aonde você estiver, aonde você for. Este é um papo seu com o Senhor. Faça isso neste momento, antes que nós oremos a oração final e recebamos a bênção do Senhor.